Hoje a gente mergulha de cabeça num dos mistérios mais fascinantes do misticismo judaico, o Dibuk. Mas olha, isso aqui não é só uma história de fantasma, não. É, na verdade, uma jornada para os cantos mais sombrios da nossa própria mente. Essa ideia de possessão espiritual, ela é super antiga, né? A gente encontra em um monte de culturas. Mas, na tradição judaica, ela ganha uma forma muito particular. Um mistério que, olha, atravessa séculos. O próprio termo, Dibuk, ele vem de uma palavra em hebraico que significa agarrar-se. E a descrição é de arrepiar. Uma alma que vem de fora, se prende a uma pessoa e passa a coexistir ali no mesmo corpo, só que sem nunca se fundir com ela. E essa é a essência da experiência, sabe? A pessoa que está possuída, ela sente de um jeito muito claro que não está mais no comando, nem dos próprios pensamentos, nem das ações. É como se virasse um passageiro dentro do próprio corpo. Essa sensação de uma presença que não é bem-vinda é tão antiga que, bem antes do termo Dibuk ficar famoso, o fenômeno era chamado de Ruach Ra, que quer dizer espírito malévolo. Isso reforça ainda mais a ideia de uma força invasora e negativa. E é aqui que a nossa investigação dá uma virada bem inesperada. Vamos deixar o sobrenatural de lado só por um instante para fazer uma pergunta que provoca. E se essa tal força invasora não for um fantasma, mas sim uma parte de nós mesmos que a gente se recusa a enxergar? É exatamente isso que a psicologia moderna sugere. Ela nos dá uma lente nova para a gente conseguir decifrar esse mistério antigo, transformando o que eram demônios externos em conflitos internos. Então, o ponto central é este aqui. O Dibuk pode ser visto como uma grande metáfora para uma perturbação profunda, uma manifestação, assim, extrema de um sofrimento que não acha outro jeito de se expressar. Mas se o Dibuk é um fenômeno psicológico, como é que ele funciona na prática? De que jeito os nossos demônios internos conseguem se disfarçar tão bem de invasores de fora? A análise psicológica nos mostra 4 mecanismos principais, ou seja, 4 máscaras que a mente pode usar para criar essa ilusão de possessão. Vamos dar uma olhada em cada uma delas. Primeiro, a camuflagem. Imagina só viver num ambiente que é extremamente repressor, como, por exemplo, os antigos statos europeus. Declararam um desejo proibido abertamente e impensável. O subconsciente, então, cria uma solução que é genial e, ao mesmo tempo, terrível. Ele atribui esses sentimentos a uma entidade de fora. O Dibuk podia gritar, se rebelar, e a pessoa não era culpada por nada. A segunda máscara é o medo de si. Poxa, todo mundo tem pensamentos e desejos que causam vergonha. Quando a culpa fica insuportável, a mente pode simplesmente terceirizar a autoria desses sentimentos. Não sou eu que tenho esses pensamentos, é o demônio dentro de mim. E essa citação do Rabino Adolf Ber Pinson resume tudo de forma perfeita. A possessão se torna um tipo de refúgio para quem não aguenta encarar a própria complexidade, as próprias sombras. Agora, uma coisa realmente interessante é essa comparação com os sonhos. Dizem que os sonhos são a estrada real para o subconsciente, né? Eles permitem que a gente expresse sentimentos que, quando estamos acordados, jamais teríamos coragem. O Dibuk funciona de um jeito bem parecido. Ele é como um palco onde o nosso eu mais profundo pode falar, gritar e se expressar sem o filtro da consciência. E por último, a gente tem a obsessão. Na famosa peça Yiddish, o Dibuk, a protagonista não é invadida por um espírito. A dor dela, a obsessão pelo amado que morreu, é tão intensa que ela, psicologicamente, apaga a própria identidade e assume a dele. O eu dela simplesmente desaparece. E tudo isso nos leva a uma história fantástica que mostra o poder que a mente tem sobre si mesma. Se a doença é psicológica, a cura também pode ser. Uma mulher chega desesperada para encontrar um rabino super famoso. Ela tem certeza absoluta de que tem um Dibuk atormentando ela. Ela implora por um exorcismo. Só que o rabino não faz nenhum ritual. Ele pega um objeto que era uma novidade tecnológica para a época. Um despertador. Um simples relógio com alarme. A instrução foi bem simples. Ele disse que quando aquele barulho soasse à meia-noite, seria o sinal de que os espíritos estariam indo embora do corpo dela, para sempre. E claro, funcionou. Naquele momento em que o alarme tocou, a mulher se sentiu curada. A crença na cura foi a própria cura. Isso mostra, de um jeito brilhante, como a mente pode tanto criar quanto resolver os seus próprios demônios. Então, o que tudo isso nos ensina? Qual é a grande lição por trás de todo o mistério do Dibuk?
A lição é muito poderosa. Aquilo que a gente reprime não some não, pelo contrário, ganha uma força imensa na escuridão do nosso subconsciente. Raiva, desejos, frustrações, tudo isso vira um monstro quando não é reconhecido. E aqui está a conexão final. Se a gente não tem a coragem de dizer, ok, essa sombra aqui também sou eu, um alerta que o próprio Carl Jung já fazia, essa sombra começa a agir por conta própria. Ela se torna o invasor, o Dibuk, que toma o controle da nossa voz e das nossas ações. Portanto, o verdadeiro exorcismo moderno não tem nada a ver com rituais, mas sim com um ato radical de coragem, a autenticidade. É a coragem de olhar para as nossas partes mais escuras e integrar elas, em vez de tentar expulsar. E isso tudo nos deixa com uma reflexão final. O Dibuk pode ser uma lenda antiga, mas a batalha contra os demônios internos é uma experiência humana universal. A verdadeira pergunta é: quais sombras na vida de cada um estão gritando para serem vistas?